Você acabou de acompanhar o documentário Encontro das Luzes, que mostrou para você um pouco do que já foi feito em relação à tecnologia 4K. E nós vamos falar sobre essa tecnologia com dois convidados especiais que são coordenadores do projeto 2014K. Eunésio Antônio de Souza, do Toró, professor do Centro de Ciências e Humanidades e do Laboratório de Comunicações Ópticas e Fotônica do Mackenzie, e Jane de Almeida, professora do Centro de Comunicação e Letras e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura. É um prazer recebê-los e eu gostaria de começar o programa fazendo uma pergunta para o professor Toró. O que é a tecnologia 4K? A tecnologia 4K, eu diria que é o futuro. 4K, certo, é a aposta de Hollywood, certo, para substituir a película, o filme feito em película. E 4K, certo, quer dizer que a gente tem, certo, numa linha, 4.000 pixels, certo? 4.000 numa linha, certo, numa coluna, 2.000 pixels, aproximadamente. Isso nos produz uma imagem que eu diria uma imagem impactante, uma imagem do futuro. Professora Jane, conta pra gente um pouquinho desse histórico da tecnologia 4K. Onde é que ela começou? Quem foram os primeiros pesquisadores? Como chegou no Brasil? Na realidade, a gente não teria como ter um histórico exatamente no sentido de que a gente teria quem inventou. Foi uma evolução da própria tecnologia digital. E nos últimos anos, principalmente depois de 2005, a gente tem tido ali uma série de novas pesquisas com câmeras digitais de super alta resolução, com processamentos e com a projeção dessa tecnologia. No meu caso, eu entrei em contato há alguns anos atrás com um laboratório chamado Cal-IT, que é um laboratório da Universidade da Califórnia de San Diego, onde eles pesquisavam 4K, e lá eu vi os filmes e as transmissões em 4K. E em 2008, como eu trabalhava no FAIO, que é o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, eu trouxe a primeira amostragem, para, vamos dizer assim, com propósitos culturais, de filmes 4K. Então a gente teve a primeira amostra brasileira de filmes 4K. E a partir daí, o próximo passo seria transmitir aquele material. A gente sabia que havia um filme sendo feito com uma câmera RED, que é uma câmera 4K, e a gente, então, pensou em como a gente poderia transmitir isso. E eu precisaria ter um link, que é um link de altíssima potência, para poder transmitir isso para a Universidade de San Diego. Aí eu descobri que esse link estava na minha universidade e o coordenador da infraestrutura dessa rede era o professor Toró. Então, nós começamos aí uma pesquisa em conjunto e fizemos a primeira transmissão de um filme 4K de 70 minutos para dois nós, né, para dois pontos. Pontos multipontos. Um ponto para San Diego e também para o Japão, para a Universidade de Tóquio, no Japão, a Universidade de Keio, em Tóquio. E a gente, então, para poder fazer essa transmissão, a gente teve envolvidos no projeto, durante esse momento, mais de 60 pesquisadores. Nós coordenamos essa transmissão aqui do SESI, do Teatro do SESI, da Avenida Paulista, e tivemos 60 pessoas para poder conseguir transmitir. E qual que é o impacto dessa tecnologia na nossa vida, na vida das pessoas? Isso vai chegar nas nossas casas? O que vocês podem dizer para a gente sobre isso? Olha, a tecnologia 4K ela é uma tecnologia muito dirigida para grandes telas, né? Para cinemas. A gente até pode pensar no futuro em transmissões em telões, que podem ser feitos em LED 4K, por exemplo. Mas é sempre uma tecnologia para imagens muito grandes. É interessante porque você pode interligar cinemas comerciais e você pode interligar cinematecas e você pode transmitir, por exemplo, filmes que estão digitalizados, que antigamente você mandava via latas de filme, de películas de 35mm, que você gastava muito tempo, é pesado, é complexo o processo, você poderia apenas mandar esses filmes por meio de dados, esses filmes serem exibidos em lugares longínquos. Nós temos um país enorme, né? Então temos uma distância enorme entre o cinema de São Paulo e o cinema em Manaus, ou
sei lá, a gente vai poder compartilhar conhecimento e materiais que nós normalmente estão acessíveis só em determinados centros. Só em locais, né? Eu queria só complementar um ponto que a Jane falou, que é a respeito da aplicação dessa imagem nas nossas casas. Para uma televisão com definição Full HD, certo? Essa imagem, esse é mais do que o suficiente para a resolução dos nossos olhos e a distâncias pequenas. O 4K, como ele tem muita resolução, você pode colocar em distâncias muito grandes e fazer uma imagem de 10 metros e você chega perto da imagem e você não percebe ainda a pixelagem, tá certo? Então, 4K é para grandes salas. Cinemas, arenas, teatros, espaços públicos. Essa é a coisa importante a dizer. Então, nós vamos fazer uma rápida pausa para o intervalo e voltamos já para continuar esse papo sobre a tecnologia 4K. Eu tenho 37 anos. Eu acho que a minha grande chance de trazer algum resultado para o Brasil vai ser agora. Muita atenção. Eu não tenho esse medo, porque a vida é de arriscar, cara. Atitude vencedora. Autoconfiança. Eu era muito apegado ao meu pai e ele nunca me deu nada na mão. Confio plenamente em mim, no meu potencial. Confio na minha boa preparação física, técnica e mental. Ser um judoca é questão de disciplina, é questão de lealdade, é questão de igualdade, é questão de aceitar a vitória e aceitar a derrota também. Sou um atleta vencedor. Sempre acredito na vitória. Nós já não perde bastante tempo. Apareceu um cara que venceu. Se eu ganhar, você pode ter certeza. É sucesso de todo mundo. Se eu perder, o único azarado sou eu. Não existe nenhum obstáculo que eu não possa superar. Voltamos com o Tela Mackenzie e o tema de hoje é a tecnologia 4K, que é uma revolução na transmissão de imagens em altíssima resolução. Professor Toró, conta pra gente o que é o projeto 2014K. Bom, o projeto 2014K, ele nasceu por causa do enorme sucesso que nós tivemos na transmissão do primeiro filme em 4K brasileiro e, por causa desse sucesso, certo, o pesquisador de Campinas, do Centro de Pesquisa chamado CPQD em Campinas, Alberto Paradisi, nos procurou, né, Jane? E com uma ideia, certo, que no momento nos surpreendeu. Ele veio com a proposta da gente fazer a transmissão, certo, da Copa do Mundo de 2014 para 5 continentes em 4K. Nós adoramos a ideia, certo, e apresentamos esse projeto numa conferência chamada CineGrid, em dezembro do ano passado, nos Estados Unidos, certo? Em San Diego, na Califórnia. E, nesse momento, a gente pôde perceber o poder desse esporte chamado futebol. Porque, à medida que nós apresentamos esse projeto na conferência, a repercussão foi tão grande que foi criada uma sessão chamada 2014K, a partir daí na conferência. E ali mesmo já fizemos um comitê e a partir daí já temos cerca de 10 países envolvidos nesse projeto, dispostos a trabalhar e levar esse projeto para frente. A gente espera que os países que estão interessados, os núcleos de pesquisa que estão interessados em receber essas imagens, preparem os seus espaços para recebê-la. Então, eles têm que ter um link apropriado e têm também que preparar um espaço, um cinema com um projetor 4K que possa receber essa imagem devidamente. Só que esta rede e esses espaços, eles são limitados
a grupos de pesquisa, né, instituições de pesquisa. Eles podem, se eles quiserem, ampliar para alguns cinemas para ampliar o público, mas sempre dentro dessa perspectiva de seu projeto de pesquisa. A gente espera que o estádio esteja com esse link e que do estádio essa imagem saia e vá para esses espaços. Entendi. Bom, aí no documentário, inclusive, a gente vê um dos pesquisadores falando que uma das coisas que mais o deixava feliz era o fato de sair do campo da tecnologia e ir para o campo da cultura. Quer dizer, não vai ser mais algo restrito ao campo acadêmico, aos pesquisadores, etc. Quer dizer, isso vai ser em benefício também da população. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse impacto dessa tecnologia para a população. Quer dizer, eles vão começar agora a ter uma outra alternativa para assistir coisas de boa qualidade, tanto de imagens, né, quanto de conteúdo, que vem de outros países. Quer dizer, a gente pode ter aí uma migração das pessoas de novo aos espaços públicos, não é isso? Sim, sempre que a gente tem imagens de altíssima definição, imagens muito grandes, a gente sempre tem uma reconfiguração do espaço público. Né? Então, o 3D vai ser um momento super especial para o cinema, que faz com que as pessoas retornem aos cinemas, e a transmissão nessa escala, as transmissões nessa escala também podem reconfigurar o espaço público. Eu queria então, para encerrar o programa, professor Toró, que o senhor falasse um pouquinho do 3D. Bom, o 3D, certo, em alta definição, certo, é o que eu chamo de uma experiência sensorial. Certo? Com essa definição que nós estamos fazendo aqui em 4K, certo? O 3D nos permite essa sensação de quase presença, de quase imersão na realidade que está sendo transmitida à distância, tá certo? Eu diria que é quase estar lá, tá certo? Eu acho inevitável, certo? A inserção dessa tecnologia no nosso dia a dia, porque ela nos possibilita, certo, essa experiência que você não tem outra maneira, certo, de usufruir, certo. O 3D é um enorme desafio para nós do ponto de vista tecnológico de como fazer a transmissão, mas nós estamos muito confiantes, certo, que nós no Brasil, certo, estamos liderando esse projeto e que vai surpreender o mundo em 2014. Mas o palco do mundo vai ser aqui. Então está todo mundo muito interessado em desenvolver isso, em nos ajudar a desenvolver isso, e a gente acha que a gente pode mostrar também na próxima Copa do Mundo um tipo de espetáculo jamais visto. Tá, vai ser uma infraestrutura montada num primeiro momento para isso, para receber essa transmissão dos jogos, mas que depois cada país vai poder usar como bem entender, em troca de conteúdos, inclusive o Brasil. Essa estrutura vai ser um legado que vai ser utilizado imediatamente, no caso do Brasil, para as Olimpíadas. Mas não só. Tem a parte cultural, a parte de pesquisa, vai poder usufruir dessa infraestrutura, certo, que é única, eu diria. Ok. Bom, eu quero agradecer então as presenças do professor Eunésio Antônio de Souza, Toró, e da professora Jane de Almeida, do Centro de Comunicação e Letras, que são coordenadores do projeto 2014K. Para saber mais sobre os dias e horários da nossa programação, você acessa o www.tvmackenzie.com.br. E para falar conosco, você envia um e-mail para telamackenzie@mackenzie.br. O Tela Mackenzie fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.